Salve! Bom estarmos juntos mais uma vez. E como sempre, vamos conversar, como todas as outras vezes que estivemos juntos. E hoje também nós vamos abordar aquele livro que já abordamos uma vez, quando falamos a respeito do anoitecer de provas e expiações, ok? O livro você já conhece, é este. No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E por que nós vamos falar deste livro? Nós vamos falar de um capítulo deste livro, de forma sucinta, evidentemente. Por quê? Porque ele cuida da atualidade, e nós gostamos de estar na atualidade. Aliás, todos deveríamos estar na atualidade, porque isto é imprescindível. E nós vamos falar a respeito do capítulo 14. No capítulo 14, que tem o título de Planejamentos e Visita Superior. Importante isto, hein? Muito importante. Gostaríamos que todos prestassem bastante atenção no que vamos falar, porque é de importância primordial para o nosso avanço espiritual. E é para isto que estamos aqui na nossa querida Terra, no nosso querido planeta, esse planeta que é uma escola maravilhosa para quem sabe aproveitar. Ok? Muito bem. A reunião que nós vamos falar, ela acontece na Amazônia. Isto mesmo, na Amazônia. Nós vamos relatar uma reunião que aconteceu na Amazônia com espíritos superiores, certo? E essa reunião aconteceu há pouco tempo, nos relata Manuel Filomeno de Miranda, na Amazônia, que é uma verdadeira riqueza do planeta Terra e que poucos estão sabendo aproveitar. Esta reunião aconteceu com encarnados e desencarnados. É uma reunião sobre a Amazônia, numa colônia espiritual, e nos fala Manuel Filomeno de Miranda, mais ou menos ele diz assim: um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma. Esta era a colônia onde eles estavam reunidos para aguardar um espírito bem superior. Por isso, o título da nossa conversa hoje é A Reunião com Ismael. Todos conhecem ou já ouviram falar de Ismael, responsável perante Jesus pelo nosso querido Brasil. Muito bem, e é disto que nós vamos conversar hoje. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que ele fala assim neste capítulo: o nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil, que participavam da mesma mata espessa e volumosa, daquele celeiro, reserva de vida e de recursos diversos para o futuro. Eis a responsabilidade daqueles que estão encarnados hoje e que cuidam daquela área amazônica. Importantíssimo isto. E Manuel Filomeno de Miranda vai relatando uma série de fatos que nós não vamos entrar em todos os detalhes, porque seria impossível, face o tempo que nós temos disponível. E ele diz assim: ademais, das florestas e dos rios piscosos, seu solo é uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade. Desde os portadores de riquezas aurífera, observem,
e outros radioativos e indispensáveis às indústrias do porvir. Então vejam que a Amazônia reserva muitas riquezas para serem usadas no futuro. É isso mesmo. E por que eles foram se reunir em uma colônia sobre esta área do nosso querido Brasil? Muito simples, para aqueles que estudaram e para aqueles que estudam. Porque ali não tem o acúmulo de perturbações e conflitos dos pensamentos das grandes cidades. Então, a atmosfera está mais suave. Não há conflitos de fluidos pensamentais, de cargas de pensamentos que atrapalhariam as concentrações que se fazem necessárias. É por isso que foram se reunir justamente sobre a floresta amazônica. E nesta reunião que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos rara, né? Muitas coisas foram conversadas que eu não poderia falar sobre todas elas porque não teríamos tempo, né? Mas Manuel vai relatando uma série de fatos que estavam acontecendo e em determinado momento nos diz assim: ainda não nos acostumávamos com o esplendor da multidão, a multidão que estava reunida lá nesta colônia para ouvir o grande Espírito que viria falar. Espíritos que estavam reunidos ali, encarnados e desencarnados. Quem sabe nós não estaríamos lá. Quando vimos uma luz multicor em tons suaves descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplandecente, e nela materializar-se pouco a pouco o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Então, Ismael chegou desta forma, materializando-se nesta colônia. Porque o espírito Ismael é de uma grandiosidade enorme. E para vir ao encontro de outros espíritos em qualquer colônia espiritual na atmosfera do planeta Terra, ele tem necessidade de materializar-se. Porque ele tem um nível espiritual muito alto. E se ele chega sem materializar-se, ninguém o veria. Faço-me entender? Pois bem, para sabermos mais, devemos procurar estudar um pouco mais. Mas vamos em frente no nosso propósito. E então, Ismael materializou-se e ali estava para falar sobre determinados assuntos. E então, o mestre da cerimônia anuncia assim: Jesus das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. Sim, porque nessa reunião já lá se encontrava Bezerra de Menezes e outros espíritos de alto nível que nos assessoram, que nos ajudam no nosso processo evolutivo e que estão sempre atendendo às nossas necessidades de acordo com os merecimentos que temos. São espíritos que lá estavam para esta reunião, para ouvirem Ismael. Importante isto, não? Muito importante. Muito bem. E então, vamos um pouco mais adiante, aonde já encontramos Ismael.
o que Ismael dissera nesta reunião. Não vamos ler toda a sua preleção, porque seria impossível, mas destacamos alguns tópicos que achamos de importância muito grande para todos nós que aqui estamos nessa faixa, nesse período de transição do planeta Terra. E então, diz Ismael em determinado momento, um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a ventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime e, por misericórdia, diminuirá o tempo de depuração. Vejam a importância dessas palavras. E peguemos-nas e falemos com elas mesmas a nosso respeito. Conversemos com elas a nosso respeito. E diz mais: estes, portanto, são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. É por isso que nós estamos vendo muita gente atormentadas, outras sem saber o que acontecem, entram em estado depressivo, porque esqueceram da vida. Voltam-se simplesmente para um plano material, esquecidos de que são espíritos. Sim, eu digo esquecidos porque são. E fizeram uma programação reencarnatória para aqui estarem, mas se desequilibraram intimamente e somente ambicionam as coisas materiais, o prazer, a sambarcar tudo que tem direito, até tomar do outro, através das corrupções, das mentiras. Não é? E aí, evidentemente, a coisa vai acontecendo de maneira bem desagradável para esses nossos irmãos. Mas vamos adiante, ainda assim, diz Ismael. Mais adiante. Este período é muito sério este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. Atenção! As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Entenderam? E a gente tem notícia de que essa pandemia não acabará tão cedo. Ela ainda vai permanecer por algum período, pela necessidade da depuração que é preciso fazer, pela necessidade dos sofrimentos que são precisos acontecerem. A coisa é muito séria e as pessoas estão brincando. Outros brincam que não querem tomar a vacina. Outros dizem que a vacina não serve para nada. Outros inventam remédios para a população, dizendo que são preventivos, simplesmente com o sentido do faturamento, do dinheiro, de assambarcarem mais dinheiro, de colocarem mais dinheiro nas suas contas bancárias, até mesmo fora do nosso querido Brasil. Então vejam que são espíritos que realmente precisam da nossa acolhida. Se não a acolhida material, mas a acolhida espiritual, através de orações. Precisamos orar para esses espíritos, para que eles despertem naquilo que estão processando, naquilo que estão fazendo, para não cometerem mais atos
que vão trazer grandes dificuldades para eles mesmos? Será que eles desconhecem isso? Será que não prestaram a atenção em tudo isto? Realmente não prestaram. E por isso, então, estão agindo desta forma, de uma forma imprópria, de uma forma completamente criminosa para si mesmo. Este é o grande problema. E mais adiante, então, o nosso querido Ismael nos diz o seguinte, segundo Manuel Filomeno de Miranda. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Que coisa, hein? Nós estamos vendo acontecer tudo isso. E diz mais, para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Vejam o que estão produzindo para si próprios os nossos comandantes governamentais. Vejam o que eles estão criando para eles próprios. E mais, a eles estão agregados outros tantos que não estão em poderes governamentais, estão no meio de nós mesmos, mas que aderiram a essas ideias. Terão os mesmos problemas. Terão as mesmas condições futuras. Então, rezemos, oremos para esses espíritos, porque carecem da nossa oração. E diz mais, esses vampiros dos bens públicos, que coisa, né? E particulares, não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez. E os dislates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sensuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. Então vejam, tudo isto que está acontecendo, há um assessoramento espiritual de falanges que estão com os mesmos propósitos. Propósitos aproveitadores, estão aproveitando-os esses que reencarnados estão e que guardam as suas mentes com propósitos completamente lamentáveis, inferiores, materialistas. Esses espíritos, esse grupo de espíritos desencarnados estão aproveitando desses propósitos e acabam inspirando-os a outros problemas maiores. Colocam-os nas condições que desejam e eles partem para propósitos completamente deploráveis.
os quais, evidentemente, irão resgatar futuramente. Então vejam, não é somente aqueles que estão encarnados. É preciso que nós também nos protejamos daqueles que estão desencarnados. E essa proteção começa com os pensamentos que devemos ter, com as idealizações e as ideias que precisamos ter. A partir deste momento, nós começamos a realizar uma proteção. E essa proteção maior vem quando nós nos colocamos na posição do Evangelho de Jesus. Porque ali estão realmente os apontamentos que precisamos seguir, os apontamentos pelos quais precisamos nos orientar. Porque o propósito daqueles que estão encarnados e cometendo essa desarvorização incrível, caminhando por caminhos realmente deploráveis, criará certamente um rebanho a acompanhá-los. Nós sabemos disto. E este mesmo rebanho sofrerá as mesmas consequências daqueles que produziram, que iniciaram esse tipo de situação. Não estamos num país ainda para brincadeiras. Não estamos num país onde as coisas se façam de um dia para outro, porque sabemos perfeitamente que entre todos nós, entre os espíritos que estão na condição de um avanço benigno, existem muitos outros que estão nesse meio a fim de mal encaminhar a todos. E esses precisam da nossa ajuda, esses precisam das nossas orientações, esses carecem do despertamento. E aquele que se omite no despertar da atualidade, este também irá pagar pela omissão. Nós não estamos mais no momento de ficarmos utilizando o tradicional. O tradicional precisa ser atualizado para ser usado. E nós temos batido nessa tecla sempre que temos a palavra, porque não há outra maneira, não há outra forma. Nós precisamos viver a atualidade, precisamos viver o momento em que nos encontramos. Se não fosse assim, estaríamos ainda na idade primitiva. Poderíamos estar vivendo em um mundo mais primitivo, porque não houve avanço. Mas, afinal de contas, olhemos para o dia, olhemos para o momento de ontem, de anteontem, e verificamos que hoje as coisas acontecem de uma forma muito acelerada. Tudo se passa de uma maneira bem rápida, porque temos que agir também desta forma, temos que agir também desta maneira. E é por isso que a doutrina espírita, vou repetir, é progressiva e progressista, porque ela não estaciona, ela não te diz para que fique sempre tocando na mesma tecla. Tem que tocar mais adiante, tem que conhecer as teclas seguintes. E as teclas seguintes acontecem com o tempo que estamos vivendo. Elas nos chegam com o tempo que precisamos viver. E é nesse tempo que precisamos realmente conversar com o outro, falar com o outro, porque aí é onde se dá o despertamento. Se você permanece da mesma maneira, ora, como fica a coisa? Eu me lembro muito bem que quando entrei na escola pública, a pedagogia era uma. E hoje é completamente diferente. É bastante isto? É claro que é bastante para quem deseja despertar. Não é mais possível ficarmos vendo as mesmas palavras, os mesmos debates, as mesmas preleções. Afinal, avançamos. Ah, mas tem muitos irmãos que ainda carecem disso. Sim, eles carecem. Então converse com ele pessoalmente, fale, mas não para todos. Porque precisamos avançar e ele precisa também entender que precisa avançar.
Não é assim? É desta forma que precisamos agir. Então, vamos um pouco mais adiante e Ismael então encerra, e eu também vou encerrar a nossa pequena conversa. Assim encerra Ismael. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra. Entenderam? É por isso que estou falando. Até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Sim, não é preciso que sejamos espíritas, não é preciso que todos sejam espíritas. Outras denominações, católico, presbiteriano, budista, umbandista, também têm o sentimento voltado para o bem. Basta que assim desejem. Porque também dentro da doutrina espírita, eu conheço muito completamente desvirtuados e se dizem espíritas. E assim também acontece nas outras denominações. Mas também tem aqueles que são bem superiores a muitos que se dizem espíritas. E eu também sei disso. Até ateus. Ok? Muito bem. Mas vamos em frente aqui nas palavras de Ismael. Mesmo que sob outras denominações, falávamos, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Aí está. E os mensageiros afáveis e sábios, nós já sabemos muito bem quem são. Não é verdade? Inclusive, esse é o maior dentre todos que nós conhecemos, que esse é Ismael. Mas nós temos entre nós Bezerra, Leon Denis, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo. Não é verdade? E você tem conversado com esses irmãos? Você tem conversado com Jesus? Ou você simplesmente conversa com quem está do teu lado, materialmente? Conversar com Jesus, conversar com Deus, conversar com Deus? Não, pois precisamos conversar todos com Deus, porque Deus é o nosso Pai, e Ele só envia para nós o que é melhor. Ele envia para cada um o que é melhor. Ele coloca na frente de cada um o que é melhor. Eis porque, nesta encarnação, nós estamos vivendo diante do melhor para os nossos momentos evolutivos. E tens aproveitado isto? Esse questionamento, cada um tem que fazer a si próprio. Perfeitamente. Porque nós fizemos uma programação reencarnatória, e essa programação reencarnatória, nela estão as melhores condições para explorarmos e avançarmos espiritualmente. Eis, essas condições estão conosco desde que nós reencarnamos. Temos aproveitado? Não? Pois bem, para aproveitá-las, é preciso conversar com Jesus. É preciso estar em boa sintonia com o amigo espiritual, aquele que acompanhou a tua programação reencarnatória. É ele, o anjo da guarda, o amigo protetor. É esse espírito o qual precisamos estar juntos para bem caminharmos. E para estar junto deles, precisamos estar com Jesus. Precisamos estar seguindo as linhas do Evangelho. Meu irmão, minha amiga, meu amigo, aqui nós vamos terminar a nossa pequenina conversa, porque nós conversamos, não é verdade? Conversamos bastante. Eu espero que vocês possam aproveitar algo da nossa conversa e, para saberem um pouco mais, procurem ler este livro. Ok? Procurem ler. Neles vão encontrar maiores detalhes de tudo isso que falei. Ok? Meu irmão, minha amiga, eu desejo para você
momentos de muita paz, de muita reflexão espiritual, principalmente considerando o momento que estamos vivendo. Ok? Que Deus te abençoe.